Eunice, Michele, boa noite, gente. Tá dando para me ouvir bem aí? Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Me diga, eu preciso saber se estão me ouvindo bem e se a imagem está boa. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, à medida que forem entrando... Maneide, boa noite. Tá dando para me ouvir aí, Maneide? A imagem tá boa? O som tá bom? Paz. À medida que vocês forem entrando, já vão convidando o povo, que eu também vou fazer isso aqui. É um prazer estar de volta depois de muito tempo, não é? Depois de muito tempo sem fazermos lives diretamente, estamos nós aqui de volta, né? Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá. Aí. Beleza. Muito bem. Ok. Tá dando para me ouvir, gente? Cristiane, muito bom ter você por aqui. Maneide, Cristiane, Simone. Gente, me deixem saber se tá dando para me ouvir bem. Se o áudio tá chegando bem para nós orarmos aqui e darmos início. Tá dando para ouvir? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? A Neide falou, ouvindo otimamente bem. Raquel tá dizendo sim, tá ótimo. A Neide está falando. Sandra Mara, bem-vinda. Maravilha, gente. Ok. Pronto. É isso aí. Gente, vão convidando, por favor, os irmãos para poderem chegar aqui, porque eu já vou começar a falar do nosso tema de hoje, do nosso assunto, né? Que é Egito, História e Profecia. E Vanessa, tá tudo bem aí? Obrigado, Sandra Mara. Deus abençoe. Gente, como vocês sabem, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira. Você que ainda não sabe, está vindo assistir agora. Seja muito bem-vindo. Ó, a Neide está falando saudades da live. O pessoal está com saudade da live. Você está no canal Rodrigo Oliveira Oficial, que é aqui no Instagram e é também no YouTube. Portanto, tem o mesmo nome. Se você quiser acompanhar no YouTube, lá você digita Rodrigo Oliveira Oficial, você vai encontrar meu canal no YouTube com quase 1000 vídeos. Todos organizados em playlists temáticas. Inclusive com uma playlist com o tema Caravana, Israel, Egito, Jordânia, Londres. Foi essa caravana que eu fiz, que eu liderei, organizei e liderei, em maio desse ano de 2022. E fiz uma série de vídeos e coloquei nessa playlist na ordem em que acontecer, para que você que vai assistir possa ter alguma sensação semelhante à que nós tivemos fazendo todo aquele percurso. Como você sabe, eu sou também autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, livro que você encontra no site da Amazon. Muita gente me pergunta, pastor, como é que faz para comprar seu livro? Você digita o título no site da Amazon, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Rodrigo Oliveira, ó, tá aqui. Você pode comprar tanto na versão impressa como na versão e-book, tá bom? Vai no site da Amazon, digita Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Eu estudo escatologia há 22 anos, sou professor do tema há 16 anos, esse ano completamos 17, então é fruto de uma pesquisa de 22 anos e de 16 como professor. Tem sido um prazer poder disponibilizar esse material aí para vocês. Você encontra no site da Amazon, digita lá Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira. Vamos orar para nós começarmos? Soberano Deus e Pai, obrigado pelo retorno das lives, por estarmos aqui nessa quarta-feira. Pai, nesse momento para ministrar a respeito do Egito, história e profecia, história e escatologia bíblica. Pai, eu te peço em nome de Jesus que abençoa esse momento, abençoa minha vida, a vida dos irmãos. Me dá sabedoria para poder ministrar o tema, abre o entendimento dos teus filhos e através dessa palavra os irmãos sejam despertados para o estudo bíblico, para o estudo teológico, para o estudo do Apocalipse, para o estudo das profecias bíblicas. Em nome de Jesus, fazemos isso para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou pedir para vocês algumas coisinhas. Tem essa setinha aqui que você está vendo, ó, aqui, se você está assistindo pelo Instagram. Tem essa setinha aqui que você, clicando nela, você convida as pessoas que estão na sua
no seu grupo aí, na sua rede, para poder vir assistir a live. Ei, Aline! E também você tem a opção aí de apertar o coraçãozinho, manifestar-se de que você está gostando da live. Se você apertar o coraçãozinho ali, for pressionando ele, o Instagram vai colocar a live em evidência e mais pessoas vão chegar para assistir. Se você já está assistindo a live gravada pelo YouTube, aí no link, na descrição, quando você clica assim, descrição, tem lá o link para o meu curso, para você se matricular no meu curso, a Escatologia do Profeta Daniel, uma imersão no livro, com 4 aulas profundas, e também o link para se matricular no meu curso Apocalipse Presente, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre o Egito. Egito, história e profecia. Profecia no que se refere a profecias cumpridas e a profecias futuras. Escatologia, portanto. Há um número, gente, há um número impressionante, notável, de profecias a respeito do Egito. Profecias cumpridas, profecias se cumprindo e profecias a se cumprir. Portanto, o estudo do Egito é fascinante. Preciso dizer a vocês que ter ido ao Egito foi melhor do que o esperado. Eu fui pela parte histórica para conhecer aqueles locais todos dos quais a Bíblia havia narrado, mas eu não esperava que ia ficar tão fascinado como eu fiquei nas pirâmides ou no Museu do Cairo, vendo todos aqueles achados arqueológicos, o tesouro de Tutancâmon, ter andado de camelo. Fui no Instituto do Papiro, tem uma parte legal aqui que eu vou mostrar para vocês na nossa live de hoje, também algumas coisas que eu trouxe do Egito, e eu vou explicar por que eu trouxe. Então fica ligado, presta atenção, chama o pessoal aí, convida as pessoas para assistir, aperta o coraçãozinho, porque eu tenho certeza que essa live vai ser uma bênção e vai te trazer muito conhecimento, tá bom, pessoal? Então, muito bem, vamos lá? Vamos entrar no assunto? A história do Egito, gente, ela não se trata somente de pirâmides e múmias. Na verdade, a história do Egito vai começar muito antes, e compreendê-la vai trazer grande significado bíblico e profético para as nossas vidas. A história do Egito começa há milênios, muito tempo atrás. E, curiosamente, a Bíblia menciona os egípcios como sendo descendentes de Cã, ou Cão, dependendo da Bíblia que você tiver e da pronúncia da localidade que você tiver. Como nas tendas de Cã, descendentes de Cã. E eu vou ler essas referências bíblicas para você. Na verdade, tem várias referências bíblicas para nós podermos ler aqui. E o Egito tem uma história e uma cultura, no mínimo, fascinante, envolta em mitologias e coisas do tipo. Tem muitos deuses ali, muitas coisas dentro da sua mitologia que vão explicar para nós as suas práticas e a maneira com que viviam e como tudo aconteceu e por que tudo aconteceu. Nem sempre houveram no Egito faraós e múmias e pirâmides e esfinges. Não. Quando o Egito vai começar, isso não vai ser um império egípcio ou os faraós não estão no poder. Pelo contrário, naquele momento haviam os nomos, que eram onde vários grupos de pessoas viviam ao redor do rio Nilo, e o Egito, naquele contexto, era dividido em Alto Egito e Baixo Egito. Agora, Alto Egito e Baixo Egito ficavam norte e sul, mas não vão fazer referência a norte e sul. Alto Egito significava a parte mais alta do Nilo, por onde então desciam as águas para ir até o Mediterrâneo. Então, o Alto Egito, ao contrário do que muita gente possa pensar, olhando no mapa, que Alto Egito vai se referir ali ao norte e Baixo Egito vai se referir ao sul, é exatamente o contrário. O reino do Alto Egito naquele tempo referia-se ao sul do Egito e o Baixo Egito referia-se ao norte, porque como eu estou demonstrando aqui, imagine que isso aqui é o Nilo, tá? Rio Nilo. Aqui estava o Alto Egito, porque ficava num solo mais elevado, de onde vinha o rio correndo para desaguar lá no Mediterrâneo, e por ficar num solo mais alto, chamava-se Alto Egito, mas ficava no sul do Egito. E aqui no norte do Egito, como o solo fazia isso, aqui no norte do Egito era chamado de Baixo Egito. Então, não para identificar Alto Egito, norte do Egito, e Baixo Egito, sul do Egito, mas identificando o solo em relação ao Nilo. Afinal de contas, tudo era em função do Nilo, ou do famoso rio Nilo. Inclusive, gente, na minha caravana, que fiz no mês de maio, nós tivemos como parte do nosso roteiro um jantar muito legal
com dança típica, roupa típica e cultura. Você pode ver as fotografias no meu Instagram aqui, @Oliveira Rodrigo Oficial, ou pode ver os vídeos no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial. Então foi muito legal estarmos ali no Nilo para poder jantar a bordo de um navio que subia e descia o Nilo. Foi muito legal, foi fantástico, com danças típicas e roupas. Então, para mim foi fascinante. Por quê? Além de ser pastor, alguns irmãos sabem, a Cristiane está aqui falando, foi sim, eu estava lá. Isso mesmo, Cris. Vão ter muitas informações aqui que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Como muitos irmãos sabem, além de ser pastor, sou professor de teologia. Sou professor de teologia desde o ano de 2005. E eu ministrava as disciplinas de História de Israel e História do Egito, por serem paralelas no que se refere à narrativa do Antigo Testamento, do Êxodo, da saída do povo ali. Inclusive, nós vamos aprender muitas coisas interessantes sobre isso. Então, eu sempre lecionei História de Israel e História egípcia. Agora, ter estado no Egito, ter estado no Museu do Cairo, ter estado nas pirâmides de Quéops, de Quéfren e de Miquerinos, ter visto a Esfinge, ter ido no navio, a bordo de um navio no Nilo e jantar e ver dança, aquela coisa toda, e ter ido no Instituto do Papiro, no Egito, irmãos, foi a coisa mais fascinante. Ter ido nessa caravana, eu particularmente, os irmãos que me conhecem poderiam talvez ter notado, não sei, mas eu estava extasiado, eu fiquei assim maravilhado de poder ter estado naquelas terras que inundam os filmes de Hollywood, mas que estão aqui no livro da minha fé, não é? Então foi para mim, eu fiquei muito emocionado de estar no Egito, na Jordânia, Israel, Londres foi maravilhoso. Então foi fantástico ter estado no Egito, foi fantástico. E aí, como eu estava dizendo, o Egito então vai começar não como o Império Egípcio, com faraós e essa coisa toda, não mesmo. Olha, a Neide está dizendo aí, viagem fantástica, foi incrível. Então, irmãos, vejam você, o Egito naquele momento é dividido em reino do Alto Egito e reino do Baixo Egito. Inclusive, as coroas, o modelo das coroas são muito interessantes, porque mais tarde a coroa do faraó ela vai ser composta pelo modelo da coroa do Alto Egito com a coroa do Baixo Egito. Então, naquele contexto, naquele tempo, há milênios atrás, o Egito era dividido em reino do Alto Egito e reino do Baixo Egito. E foi Nemes, o primeiro líder que foi capaz de unir o Baixo Egito e o Alto Egito, transformando, então, a Roberta está falando, tudo foi inesquecível. Então foi Nemes que foi o primeiro faraó que uniu o reino do Alto Egito com o Baixo Egito, fundindo inclusive as suas coroas como um símbolo. Então o Egito deixa de ser um grupo vivendo em nomos, brigando ao redor do Nilo, e então torna-se o Império do Egito. Isso vai ser muito interessante, isso vai ser muito fascinante. E muita gente me pediu essa live do Egito, porque ela é uma live de história com escatologia. Então estou vendo, tem gente que vai estar perguntando quando é que voltam as quintas escatológicas. Eu até já fiz divulgação disso. As quintas escatológicas vão voltar no dia 30 de junho, quinta-feira da semana que vem, portanto. Mas a live de hoje é escatologia, porque é história e escatologia, história e profecia. Profecia é escatologia. Então vejam você, uma coisa muito interessante. O Egito, então, vai se tornar esse império com a fusão do Alto Egito com o Baixo Egito. E também vão se fundir ali e se tornar esse grande império das profecias bíblicas, da narrativa bíblica. E muitas pessoas pediram para falar, tanto para contar da história, contar da experiência que foi ter estado lá, como também para poder explicar o que tem a ver o Egito, afinal de contas, com a história e com a profecia bíblica. Porque assim, vou dizer para vocês da perspectiva do professor de Bíblia, do professor de escola bíblica, do professor de teologia. É lamentável encontrar grupos de cristãos, irmãos, que nada sabem sobre as Escrituras. Não sabem nada sobre a Bíblia. Eu preciso fazer isso em caráter de desabafo aqui. Hoje nós temos uma geração de cristãos que querem ser ministrados o tempo todo e que o tempo todo querem que o pastor, às vezes é um culto de doutrina, um culto de a escola bíblica, ou mesmo lives de estudo bíblico, ou uma live de oração, e as pessoas entram às vezes nas lives e falam assim, mas e a oração? Vamos, tá na hora da oração. Eu acho isso lamentável, eu acho isso um completo assim, desrespeito com a palavra de Deus, porque
tem que haver uma junção entre palavra e oração. Então, quando você tem uma vida de oração, mas você não tem base bíblica, não conhece a Bíblia, você fica uma pessoa que ora, mas não ora a Bíblia, não entende a Bíblia não entende o plano e o propósito de Deus e muitas vezes ora errado. Então, nós estamos vivendo no meio de uma geração muito fraca de Bíblia, uma geração de pessoas que não conhecem o seu Deus através da Bíblia. Inclusive o livro de Juízes diz que o povo foi levado cativo porque morreu Josué e foi sepultado após ele, uma geração que não conhecia o Senhor e nem a obra das suas mãos. Então, como não conhecia a história, como não conhecia a obra de Deus, era levado escravo e cativo. E é isso que eu vejo acontecer hoje. Como as pessoas não conhecem a história bíblica, não conhecem a palavra de Deus, elas continuam sendo levadas cativas espiritualmente e continuam sendo escravizadas. E aí, irmãos, no ano de 2020, por ocasião do que aconteceu no mundo, com essa crise sanitária, houve um interesse muito grande pela profecia bíblica, pelo Apocalipse, pela escatologia bíblica, né? E aí surgiram muitas pessoas falando de escatologia bíblica. Em alguns pontos podem ter até ajudado, mas em muitos atrapalharam, porque passaram-se a defender de 2020 para cá, pontos de vista chamado proféticos, pontos de vista chamado escatológico, mas que não tinham apoio bíblico. Então surgiu uma apocalíptica, surgiu uma escatologia baseada em achismos, baseada em especulações, baseada em conjecturas, baseadas em alarmismos, e aí foi uma confusão danada. E agora nós estamos no ano de 2022 vivendo um outro movimento, que é um movimento onde muitas pessoas estão deixando o estudo bíblico, deixando o estudo escatológico, deixando o estudo apocalíptico. Algumas até deixaram a fé, deixaram a igreja. Outras se tornaram pessoas que querem o tempo inteiro serem ministradas, porque não amadureceram na fé, não têm condições de comer um alimento espiritual mais sólido, na verdade nem querem, porque querem viver de um alimento espiritual mais xoxo, um leitinho, e não crescem nunca, não amadurecem nunca para poder viver na fé e serem testemunhas de Deus para esse tempo, testemunhas proféticas, testemunhas da profecia para a sua vida e para os outros. E assim tem negligenciado o chamado da grande comissão de Mateus 28, que diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foram as palavras do nosso mestre, Jesus, e são as palavras da grande comissão. Então você tem hoje um grupo de pastores, um grupo de ministros de louvor, um grupo de diáconos, um grupo de liderança, de pregadores, de jovens, que não conhecem a Deus através das escrituras, não conhecem a palavra de Deus e querem fazer a palavra de Deus. Então nós temos visto, neste momento, pessoas querendo falar coisas cada vez mais incríveis, mais chamativas, coisas cada vez mais profundas, mas vivendo cada vez coisas mais terríveis. Isso acontece porque as pessoas querem viver de uma espiritualidade que não é verdadeira, porque a verdadeira espiritualidade, irmãos, é aquela que surge do estudo das Escrituras, é aquela que surge do entendimento das Escrituras. Avivamento verdadeiro é um retorno para as Escrituras. Avivamento não são gritos, avivamento não são pulos, e avivamento não é gente chorando. Grito, pulo e gente chorando podem ser consequência de mentes e de pessoas que foram avivadas. Porém, o verdadeiro avivamento é um retorno para as Escrituras. Basta lê-la. Quando você vai observar o Antigo Testamento e o Novo, você percebe que Deus voltou a operar pelo povo quando as Escrituras foram encontradas. Perceba que em alguns momentos as Escrituras foram encontradas escondidas dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Que ironia! A palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus. O povo ia lá, mas não ouvia a palavra. Então, o verdadeiro avivamento é o retorno para as Escrituras. Estou vendo até a Aline dizer, é por esse motivo os cursos do pastor Rodrigo é excelente, pois é riquíssimo em conhecimento, essenciais para nós cristãos. Glória a Deus, obrigado por esse comentário, Aline. Então, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que querem avivamento, mas querem avivamento sem Bíblia. Isso não existe. Avivamento sem Bíblia é emoção. Avivamento sem Bíblia é um movimento que passa. E a Bíblia não se trata de movimento. A Bíblia é transformação de vida. O Evangelho é um mecanismo divino que pega um sujeito ordinário e faz dele um extraordinário pregador do Evangelho. O Evangelho é um mecanismo divino que pega Raabe e transforma ela de prostituta em tataravó de Jesus. Evangelho é mudança de vida, Evangelho é transformação. Mas essa transformação só vem pelo conhecimento. Porque Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Então o que liberta é a verdade. É o conhecimento da verdade, é o conhecimento das Escrituras
que vai operar a mudança e a transformação em nós, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é possível conhecer a Deus e o seu Espírito sem conhecer a Bíblia, sem estudar a Bíblia, ok? Então nós temos aqui um império que havia começado em Nomos, que era o Baixo Egito e o Alto Egito, sendo que o Alto Egito ficava no sul e o Baixo Egito ficava no norte. Com a fusão surge então o Império Egípcio. E aí muita gente estava me perguntando, essa história é muito interessante, mas a gente faz muita confusão. Quando é que surgiram os faraós? Quando é que surgiram as pirâmides? Onde é que Cleópatra se encaixa nessa coisa toda? E Alexandre tem a ver? Então o pessoal me mandou muitas perguntas a tal ponto que eu elaborei essa live. Oi, Cleo, mais uma integrante da caravana está aqui conosco. Ó, minha amiga Cleo de Barbacena, Deus abençoe. Então, gente, surge o primeiro faraó com a fusão desses dois impérios. Porém, não é aí que vai surgir as pirâmides. As pirâmides, o que é que são as pirâmides? Muita gente pergunta, o que é pirâmide? O que tem dentro da pirâmide? Pirâmides são túmulos, não é? São túmulos feitos para os reis. Mas, na verdade, as pirâmides vão surgir depois. Nesses primeiros momentos, os faraós eram enterrados ou tinham seus túmulos, e seus túmulos eram saqueados. Olha, a Betânia também está aqui, ó. Glória a Deus. Muito boa noite, Betânia. Deus abençoe. Gente, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e eu também vou postar no YouTube para que muitas pessoas tenham acesso e possam assisti-la. Então, muito bem, Betânia. Muito bom. Tá aí. Cheguei tarde, mas cheguei. Então, vejam. O Egito vai se tornar essa grande potência, dominando o mundo antigo e imprimindo a sua ideia. E muito do que você vai ver no Egito, por exemplo, tem a ver com suas filosofias, os seus símbolos, porquê dos seus símbolos. Dentro da própria mitologia egípcia, o mundo surgiu a partir de um grande monte, uma grande montanha em forma piramidal que encheu a terra toda e gerou vida. O próprio deus Horus, na mitologia, teria nascido de uma flor de lótus, por isso que a flor de lótus vai ser tão importante. Então, no primeiro momento, os faraós não eram enterrados em pirâmides. As pirâmides vão surgir lá pela quarta dinastia. O que é dinastia? Dinastia, gente, eram reinos onde descendentes daquele primeiro líder, daquela primeira liderança, iriam reinar. Dinastia, então, é um reino composto de outros governantes da sua mesma linhagem sanguínea. Por isso que em alguns momentos você vai ver que há mulheres já naquele tempo sendo coroadas como uma espécie de faraó, usando barba postiça do faraó e tal, mas liderando, porque importava mais que uma filha, portanto descendente de sangue de um faraó, reinasse, do que alguém que não tivesse o sangue de faraó. Por isso as dinastias são aquilo pelos quais os faraós reinaram e governaram o Egito. E houveram, ao longo da história do Egito, 30 dinastias. Pelo menos 30 dinastias. É isso que é documentado, é isso que é aceito no meio acadêmico, que é discutido. Podem ter havido mais, sim. Mas são consideradas 30 dinastias. E é lá pela quarta dinastia que vão surgir as pirâmides. E mais propriamente dito, as 3 famosas pirâmides do Egito, que foram aquela que eu visitei com a minha caravana e com as irmãs que estão aqui assistindo, surgiram justamente na quarta dinastia. Por isso algumas das dinastias, quando se fala assim em termos de quais foram as dinastias mais importantes, onde é que está a história do povo hebreu, né, do povo de Israel aí, então as dinastias mais importantes são a quarta, a 18ª e a 19ª. São aí aquilo que nós poderíamos chamar de as principais dinastias, e eu vou explicar por quê. É na quarta dinastia que vai surgir aquelas 3 pirâmides famosas que todo mundo conhece, que é o cartão postal do Egito, e foi também a imagem que eu utilizei para fazer o banner, a divulgação. Na verdade foi a Roberta que fez esse banner de divulgação e usou aquelas 3 pirâmides. Existem, para vocês terem uma ideia, conhecidas hoje 123 pirâmides no Egito. Não estão todas naquela região que nós fomos visitar, em Gizé. Não estão todas ali. Tem em vários outros lugares do Egito. Agora, as 3 das 123, as 3 mais famosas, são as 3 pirâmides que foram construídas durante a quarta dinastia. Inclusive, uma curiosidade muito interessante, aquelas 3 pirâmides podem ser vistas do espaço, para você ter uma ideia. E das 7 maravilhas do mundo antigo, a pirâmide de Quéops, que é a maior, é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. As 3 pirâmides foram construídas na quarta dinastia pelos faraós Quéops, Quéfren e Miquerino.
Eles são avô, pai e filho, só para você poder entender isso aí bem legal. E uma outra coisa muito interessante a respeito das pirâmides é que elas eram construídas como túmulos ainda em vida. O sujeito ia, desde a mocidade dele, da adolescência, construindo o seu túmulo. Por que isso? Isso está ligado à religião e mitologia do povo egípcio. Dentro daquela cultura e daquele povo, essa vida aqui ela é muito passageira. Então, o que eles estavam preocupados é com as questões espirituais, é com as questões da vida do além. Isso está dentro da religião e da mitologia egípcia, porque quando a pessoa morria, Anubis vinha buscá-la para levá-la para o reino dos mortos. E vocês vão ver durante as minhas explicações como que muito da cultura egípcia também vai aparecer nas escrituras, sendo demonstrado na vida do povo hebreu, e muita gente pergunta, o que significa isso? É um paganismo da fé? Não, eu chamaria de pedagogia divina. Eu sou pedagogo, além de pastor e teólogo, eu sou pedagogo também. Então, muito daquilo da cultura egípcia que nós vamos ver na cultura bíblica, na nossa videoaula de hoje, na nossa live de hoje, eu chamaria de pedagogia divina, e não de paganismo. E eu vou explicar por quê. Então, na cultura daquele povo, Anubis vinha buscar a pessoa para o reino dos mortos. E aí, quando a pessoa ia sendo conduzida pelo reino dos mortos por Anubis, o deus Anubis, ela tinha o seu coração colocado na balança da verdade. E de um lado da balança o coração da pessoa e do outro lado a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado que a pena da verdade, a pessoa estava condenada, ia ser devorada por um monstro mitológico. Mas por outro lado, se o seu coração fosse mais leve que a pena da verdade, ela iria passar para um reino de um paraíso do outro lado. E os faraós costumavam guardar essa riqueza, ouro e essas coisas todas nos seus túmulos, porque acreditava-se muito que aquilo que se possuía aqui em vida levaria-se também para o plano de lá, para o além-túmulo, para o além-vida. Então por isso que aqui guardava essas coisas todas, porque acreditava-se que levava isso para o lado de lá. Então essa cultura toda, essa ideia é muito interessante. O que isso tem a ver com a Bíblia? Muita coisa. Quando o texto bíblico diz que Deus endureceu o coração de Faraó, a mesma palavra que está utilizada ali no Antigo Testamento para endurecer, também é utilizada para pesar. E no contexto, por isso que a Bíblia é interpretada no contexto imediato, que são os versículos que vêm antes e depois, e também no contexto amplo. Sobre essas informações que eu estou falando agora, você pode aprender isso no meu curso Apocalipse Presente e no meu curso Escatologia do Livro de Daniel. Os links encontram-se aqui na minha bio no Instagram e também na descrição desse vídeo no YouTube. Só você clicar e se matricular e se tornar meu aluno ali, que eu vou te ensinar a interpretar a Bíblia nessas coisas que eu estou falando aqui agora. Não vou entrar nesses detalhes porque a live é Egito, História e Escatologia, História e Profecia. Então, interpretando a Bíblia no contexto do que estava acontecendo, não é que Deus endureceu o coração de Faraó, mas Deus pesou o coração de Faraó. E ao pesar o coração de Faraó, encontrou em falta. Uma coisa que nós aprendemos com Jesus no Novo Testamento, que fica muito claro, é que ele é o missionário por excelência. E toda vez que ele vai anunciar o reino, toda vez que ele vai anunciar a boa nova do reino, o evangelho, ele o faz respeitando a cultura local. Jesus está sempre pregando dentro da perspectiva que aquela pessoa vivia e tinha. Ele sempre utilizava, se ele estava falando com pastores, ele usava parábolas e explicações dentro do contexto de ovelha, do pastoreio. Se ele estava falando com pescadores, as suas histórias versavam sobre redes e sobre pescar os peixes como figura de pescar homens. Se ele estava mandando a sua carta através do apóstolo João às 7 igrejas do Apocalipse, ele dizia, eis que vocês não são quente nem frio, mas são mornos, e eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Vocês se acham ricos, mas estão andando nus, e se acham muito capazes em medicina, mas são cegos. Por que havia toda essa coisa que Jesus falou? Bom, ele está dirigindo essas palavras à igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade que não tinha água potável, mas ela vinha em dutos. Quando chegava em Laodiceia, essa água já chegava morna. E por conta disso, causava ânsia de vômito. Se você, assim como eu, já tomou água morna, você sabe disso. Então, quando Jesus fala que eles não são quentes nem frios, mas mornos, e estão provocando ânsia de vômitos, eles sabem muito bem do que Jesus está falando, porque eles bebem água morna. E quanto a se orgulhar de ser rico, mas está andando nu, é porque eles tinham fábrica de linho, produzia linho naquela cidade. E com relação ao orgulho medicinal e tudo isso, é porque eles produziam um pozinho que misturado à água, eles eram um colírio para melhorar a visão. E eles, na verdade, estavam cegos. Então Jesus está falando, recomendo que compre de mim o colírio verdadeiro, puro, para que unja os seus olhos e veja.
Então, o tempo inteiro a Bíblia, a pregação de Deus, a pregação de Jeová, Javé e Yavé, ela vai acontecer sempre no contexto daquela pessoa que está recebendo a mensagem. Por isso, quando Moisés vai confrontar Faraó, ele vai dizer que Deus pesou o coração de Faraó e o achou reprovado, o achou condenado. Assim como várias outras expressões bíblicas da cultura egípcia que vão aparecer na cultura do povo hebreu. Quando os Salmos e outras várias passagens da Bíblia... Olá, pastora Letícia. Quando os Salmos e outras várias passagens da Bíblia disserem que vai colocar o inimigo por estrado dos pés, que vai colocar os inimigos como lugar para descansar os pés, fazia-se referência mais uma vez à cultura egípcia e ao fato de que abaixo do trono do faraó havia um estrado. E nesse estrado, conforme nós vimos, por exemplo, no Museu do Cairo, nós vimos a cadeira de Tutancâmon, nós vimos o ouro no trono de Tutancâmon, e embaixo dessa cadeira, embaixo desse trono, um estrado, onde nesse estrado estavam pintados os inimigos do faraó. E então, quando o faraó sentava-se na sua cadeira revestida de ouro, foi fantástico ver isso no Museu do Cairo, ou sentado no seu trono de ouro, ele punha os seus pés, descansava os seus pés sobre os seus inimigos, que estavam pintados, aqueles que haviam sido derrotados pelo faraó, estavam pintados no estrado. Então percebe? Quando Moisés chega diante de Deus e diz para riscar o seu nome do livro da vida, ele está falando de algo que pertence à cultura do povo egípcio também, que é o seguinte, era comum quando se queria, estava assim, insatisfeito com alguém na história, riscar aquele nome nos tabletes, nas paredes, ou quando um faraó havia feito algo que desagradou o povo, ou desagradou o faraó que vem depois dele, aquele faraó riscava o tablete que vinha no sarcófago daquele faraó anterior, riscando o nome ou desfigurando o rosto, porque apagar o nome da história, apagar dos tabletes, apagar das paredes, apagar do sarcófago, significava apagar na eternidade. Então, o povo hebreu ainda saiu do Egito envolto em muito da cultura egípcia. Por isso que em Levíticos e várias outras passagens vai haver, até através dos profetas, vai haver aquela repreensão da parte de Deus de não seguir o costume dos egípcios. Mas esse não seguir o costume dos egípcios e romper com isso não aconteceu assim, pelo contrário. Então Moisés, que foi educado na cultura do Egito, na ciência, na filosofia e na teologia do Egito, inclusive nós estivemos em Mênfis, capital anterior do Egito, porque hoje é o Cairo, mas não era o Cairo. A capital do Egito já foi, hoje é o Cairo, mas já foi Luxor, que também era conhecido como Tebas, e já foi Mênfis, e outras várias, Alexandria. Então o Egito já teve outras várias capitais. Então na época que era Mênfis, lá ficava também a escola do Egito, a ciência, filosofia, teologia. E nós tivemos o prazer de visitar Mênfis, o museu onde está o Colosso de Ramsés II, nós já vamos falar de Ramsés II, então foi muito rico, foi muito interessante. Então a cultura do povo egípcio, ela estava na vida de Moisés. Moisés foi educado na cultura do povo egípcio. E aí o povo hebreu estava acostumado com aquela cultura. Você quer ver mais uma coisa? Os umbrais da porta dos egípcios. Sabe por que é que na Páscoa e por ocasião da saída do povo, Deus ordenou ao povo que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta? Entre as coisas que o povo deveria fazer, uma delas era passar o sangue nos umbrais da porta. É porque quando você estuda a cultura egípcia e vê os achados arqueológicos, você vai ver que nos umbrais da porta do povo egípcio haviam símbolos, haviam escritas hieroglíficas, orações, rezas, encantamentos. E o povo hebreu, que já havia deixado de viver em tendas há muito tempo, afinal de contas havia chegado com Jacó, chamado por José, e autorizado pelo faraó daquele momento a viver nas terras de Gósen, ou nas terras de Ramsés. Inclusive, quando se fala viver nas terras de Ramsés, por isso que gera muita confusão de gente achar que é o Ramsés II, que é o faraó do Êxodo, quando não é. Mas sim, Ramsés era o nome da terra. Mas por que era o nome da terra? É porque Ramsés era uma referência ao Deus Sol. É muito interessante isso. Então, por isso que ele precisa estudar a Bíblia e não sair só aplicando e sendo ministrado o tempo todo. Então, nos umbrais da porta, vinham as orações, as rezas, os encantamentos egípcios e hieroglíficos. Aqueles símbolos nos umbrais da porta.
Então, quando agora o povo tem que comer o cordeiro assado e o sangue tem que aspergir nos umbrais da porta para que o anjo da morte, ao passar, não matasse também o povo hebreu, isso é muito tremendo, isso é muito profundo, porque o povo deixou de viver em tendas, está vivendo em casas feitas daqueles tijolos de adobe e está vivendo imerso naquela cultura egípcia. E agora, com a sua saída, com o seu rompimento, Deus começa então a destravar isso nas suas mentes, a romper com toda essa cultura egípcia que está na vida do povo hebreu, mas isso não se rompe assim, e tem muita gente ali para poder sair do Egito em direção, pelo deserto, em direção à terra prometida. Então, aos poucos, vai acontecendo essa pedagogia divina. Então, por isso é que você vai ver que muito da cultura egípcia vai sendo repetida na prática, na história do povo hebreu, em muitos dos seus costumes. Em muito da sua liturgia, alguma coisa ainda vai aparecer, como essas expressões, e coisas dessa natureza vão aparecer na cultura do povo hebreu, porque é uma pedagogia divina. Afinal de contas, tem um outro dado muito interessante. A própria história do dilúvio, a história de Adão e Eva, é uma história conhecida e compartilhada pelos povos da antiguidade, da Mesopotâmia, o próprio povo egípcio. Então era natural que alguns elementos sejam tanto elementos em comum para o povo hebreu, como para o povo egípcio e como para os povos de outras civilizações. Porque partindo do pressuposto que é verdade, e é verdade porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia declara em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, ou como queiram no hebraico, os irmãos gostam de me ouvir, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra, e segue em síntese revelando a criação. A Bíblia declara, no princípio Deus, e no princípio Deus, no princípio Deus. Então ela não está preocupada naquele momento em provar, mas em mostrar e revelar, persuadindo o homem à fé. Esse é o ponto. Então, essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Então você pode ver que a história do dilúvio e dos primeiros dois, um homem e a mulher que existiram no início, isso é uma história que vai ser encontrada nos achados arqueológicos, por exemplo, de várias das civilizações antigas. Então, muito do que o povo hebreu praticou ou tinha, você vai ver que aparece também em outras culturas, já que a história toda começa no mesmo lugar, no mesmo contexto, disseminada entre os povos. É chique ou não é essas coisas? Tá entendendo por que é importante compreender a história do Egito? Por que eu quis liderar, organizar uma caravana para Egito, Jordânia e Israel? E eu farei outras lives sobre Jordânia, sobre Israel, no contexto da caravana. Essa é a primeira, depois que nós retornamos, contando aqui a história do Egito. Então, o povo está imerso nessa cultura e nessa religião, e Deus então está ensinando que é o sangue do cordeiro que apaga os nossos pecados. É o sangue do cordeiro nos umbrais da porta que vai apagar aquele misticismo que está nos umbrais da porta. Ou seja, é o sangue de Cristo, é o sangue do cordeiro sobre a nossa vida que vai apagar aquela nossa vida de uma liturgia antiga, de coisas antigas. E assim, as coisas que nós aprendemos, elas não são desprezadas. Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos liderando o povo até Canaã, até o Monte Nebo, onde nós estivemos. Vou fazer live sobre o Monte Nebo, nós vamos contextualizar essas coisas todas, mas foi um total de 120 anos. Agora, você acha que os primeiros 40 anos que Moisés aprendeu na ciência, na teologia, na filosofia do Egito, você acha que isso foi desperdiçado? Não foi, não. Quando Moisés está no Sinai, nós estivemos no Sinai, estive no Sinai, ministrei de lá, preguei de lá. Quando Moisés esteve no Sinai, ele ouviu uma voz que dizia: tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar em que você estava é santo. Essa ideia, essa mentalidade era compartilhada também pelos egípcios. Quando, conforme nós visitamos lá o Museu do Cairo, tem uma pintura lá de Tutancâmon e sua esposa. E ele está sendo, ela está passando óleo nele, e ele está com um pé descalço e um pé calçado, e ela com um pé descalço e um pé calçado. Aquilo representava a aliança, o pacto entre marido e mulher, entre marido e esposa.
um calçando, por exemplo, um calça o pé direito, outro calça o pé esquerdo. E nas representações diante da divindade, o faraó estava descalço, porque diante de uma divindade deveria se ficar descalço. Então, agora, isso tudo é muito tremendo, isso tudo é muito interessante, porque eu creio que Deus plantou em cada civilização, em cada povo, uma semente, uma identidade, uma maneira de que aquele povo o reconheça e pudesse servi-lo. Se você tiver a oportunidade, leia o livro chamado Fator Melquisedeque. Esse livro vai trabalhar essa ideia de como que Deus plantou dentro de cada civilização uma maneira de que aquele povo, aquela civilização, aquele grupo pudesse encontrá-lo. Isso é muito tremendo, isso é muito profundo. E é então na quarta dinastia que vão surgir as três, a Cleo falou, deu saudade do Egito aqui, glória a Deus, Cleo, acreditei. Gente, eu achei a coisa mais fascinante do mundo ter ido ao Egito. Não sei se vou viver em vida algo que vai superar a experiência dessa caravana, Egito, Jordânia, Israel e Londres. Foi tremendo. Então, nas pirâmides, Cleo, Betânia, Cris, Roberta, que estão aqui, e os irmãos que vão assistir depois, e os que estão assistindo aqui e buscando conhecer através da nossa experiência, é na quarta dinastia que vão surgir aquelas três pirâmides famosas, que são vistas do espaço, e que na frente delas também está a esfinge de Gizé. As três pirâmides, a maior é a pirâmide de Kelps, que é o avô, a segunda maior é a pirâmide de Kefren, e a terceira é a pirâmide de Miquerino, que é o neto. E na frente tem as três pirâmides chamadas de três pequenininhas, que são chamadas de pirâmides das esposas, onde se honrava ali as esposas ou concubinas e coisas desse tipo. E dentro das pirâmides não é terrível não, dentro das pirâmides tem escadas e na verdade a pirâmide é um túmulo, ali é uma necrópole, né, uma cidade dos mortos. É muito interessante isso tudo. Mas nem todos os faraós eram enterrados em pirâmides. Por exemplo, ainda lá no Egito tem a cidade de Luxor, onde está o templo de Luxor, templo de Karnak, onde tem o Vale dos Reis, que é chamado Vale dos Reis porque tem cerca de 60 túmulos, pelo menos, lá que foram encontrados, sendo que 20 são de faraós, por exemplo, túmulo de Ramsés II. É muito interessante, né? É muito interessante. E nesse templo, minha prima Lídia está aí também, bem-vinda. Então, é nesse templo que tem muitas esculturas, tem a Avenida das Esfinges, que tem muitas esfinges, porque a esfinge é também, além das pirâmides, um cartão postal do Egito. Então, essas pirâmides, a esfinge foi construída por Kefren, não é? E dentro dela também foram encontradas múmias. E é muito interessante que o Nilo, ele chegava até bem perto, ele secou muito da sua parte. Ele chegava até bem perto ali de onde está a esfinge. Na frente da esfinge havia um lago e tinha meio que uma prainha ali próxima à esfinge. É muito legal, muito bacana. Se você quiser olhar aí nas minhas publicações no Instagram, vai ser bem legal. Inclusive, irmãos, eu comprei essa pirâmide lá no Egito a fim de estudo. Eu comprei também a arca, tem aqui a arca, tem candelabro, porque eu gosto de utilizar essas coisas para dar aula, para explicar. E aqui eu trouxe essa pirâmide, nos seus 4 lados, em cada um tem uma representação importante para explicar a história do Egito, afinal de contas dou aula disso há muito tempo, mas agora eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Você pode perceber que nesse lado da pirâmide está uma esfinge, porque a esfinge é uma figura muito importante para a cultura do Egito e faz parte do seu cartão postal, assim como as pirâmides, como as próprias pirâmides. Aqui você tem Nefertiti, que é a mulher de Akhenaton, do faraó Akhenaton, um faraó muito importante que eu quero falar com vocês. Por isso que eu disse que as principais dinastias são a quarta, a quarta, 18ª e a 19ª. Vou explicar por quê. Então aqui você tem a esfinge, aqui você tem Nefertiti, que é a mulher de Akhenaton, e aqui você tem Cleópatra. Cleópatra. Tá dando para ver legal, gente? Tá dando para ver legal? Nefertiti, mulher do faraó Akhenaton, a esfinge, e aqui a Basti lá, aquela deusa gata. Cada pirâmide lá tem uma representação, uma figura, algo que nos seus lados que são comemorativos. Escolhemos essa por causa dessas representações. A esfinge, Nefertiti, Cleópatra e Basti. E eu vou seguir te explicando aqui umas coisas muito interessantes dentro desse contexto. Lá também no Egito nós visitamos o Instituto do Papiro. O papiro, você sabe, é o precursor do papel. E lá nós tivemos contato com a professora Andressa, que é brasileira e vive no Egito. E ela trabalha no Instituto do Papiro. E é muito legal que quando ela recebe as caravanas, recebe as visitas, ela pega o papiro. Tem vídeo aqui no meu canal, aqui na playlist da caravana. E ela pega e mostra, e ela faz uma folha de papiro na nossa frente, é muito legal. Aí foi muito bacana, porque o dono da loja me presenteou
Olha que coisa legal, gente. O dono da loja me presenteou com um papiro onde nele constam, gente, é muito legal. Onde nele constam, olha aqui, gente, que coisa bacana demais da conta. Onde nele constam os 10 mandamentos, olha aqui, que legal. Os 10 mandamentos em papiro, olha que demais. E eu fiquei profundamente honrado, grato, né? Foi um presente que eu ganhei lá na loja, nossa caravana esteve lá passeando, e aí eu ganhei esse papiro com os 10 mandamentos. Foi muito legal, foi muito bacana. E a história então do povo, é lindo demais, né, Cléo? A história então do Egito vai ser importante para nós, não só por isso, mas por uma série de questões ainda que eu quero mostrar para você, porque eu ainda tenho que fazer as leituras bíblicas e te mostrar muita coisa tremenda que ainda vai acontecer. A Bíblia vai chamar o Egito de descendência de Cão, de povo de Cão. Eu vou mostrar essas coisas para você, separei algumas referências bíblicas. Quero ler para você Salmo 78, 51. Salmo 78, 51. Espero que os irmãos estejam gostando. Salmo 78, 51, que diz assim: feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas terras de Cã. Então a própria Bíblia vai associar o Egito a um dos filhos de Noé. Isso é muito interessante, mostrando que tem toda uma origem. E que não é para você odiar o povo nem nada disso, porque tem um contexto aqui muito bacana. Salmo 105, versículo 23. Salmo 105, versículo 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobre modo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Viu o que o versículo 23 diz? Peregrinou no Egito, na terra de Cã. Então a Bíblia vai mostrar o povo do Egito como um descendente de Noé. Isso é muito interessante. E a história, a ligação do povo egípcio com o povo de Israel vai anteceder e muito a história de José. Olha, deixa eu mostrar para você Gênesis capítulo 12. Olha que coisa interessantíssima. Gênesis capítulo 12. Vamos ler do versículo 11 ao 20 para a gente ganhar tempo aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 11 ao 20. Quando se aproximava do Egito, eu vou ler a partir do 10, Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão, ainda não se chamava Abraão, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Então, Sarai era muito bonita, né, irmãos? Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe. Ele, sua mulher e tudo que tinha. E Ló com ele. Olha que coisa interessantíssima. Então a história do Egito com o povo hebreu, ela vai começar muito antes do que com José, com Jacó e a própria história do Faraó. E não para por aí não. Quer ver mais momentos do povo egípcio com o povo hebreu? Vamos para 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Que é que diz lá? Salomão aparentou-se com Faraó. Aposto que você não tinha lido isso aqui ainda. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi,
até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor e a muralha ao redor de Jerusalém. Irmãos, nós visitamos também a cidade de Davi. Temos coisas muito bacanas aí para poder falar para os irmãos. Foi realmente muito tremendo. Então, Salomão, entre as esposas que ele teve, que foram negócios que ele fez, ele se casou com uma filha de Faraó. Então, a história do povo hebreu, do povo de Israel com o povo egípcio, não foi só naquele contexto, foi naquele, foi depois e tem muito mais. E não para por aí. Olha o que 2 Crônicas 12 ainda diz. Leia o capítulo 12 de 2 Crônicas inteiro, que tem uma batalha interessante ali. Mas 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Gente, aqui nós já estamos falando depois da morte de Salomão, quando Roboão está reinando. E está dizendo que o Sisaque, rei do Egito, o faraó lá, levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito. E então Roboão construiu escudos de bronze. Isso fala muito, irmãos. Às vezes, se nós fôssemos pregar aqui, fazer aplicação espiritual, há momentos em que às vezes as pessoas perdem, não é, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a glória de Deus na sua vida, e buscam substituí-las com bronze polido. Mas o bronze polido ele pode até refletir, parecer ouro, mas ele não é ouro. Isso é muito forte. Mas como hoje não é pregação, é a nossa aula sobre o Egito, história e profecia, nós vamos em frente aqui. Em Mateus 2, depois, Mateus 2, capítulo 2, versículo 13 a 15, diz que o anjo Gabriel apareceu para José, mandando José fugir para o Egito com Jesus, por causa da matança que Herodes estava fazendo. E o próprio capítulo, o versículo 15, capítulo 2, versículo 15 de Mateus, vai dizer que isso é para que se cumprisse a profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz: do Egito chamei meu filho. Então, isso é muito interessante. E se você pensa que passa por aí, não passa não. Porque aí o Egito ainda vai aparecer nas profecias de Daniel. Por isso você precisa fazer o meu curso, a minha imersão no livro do profeta Daniel, Escatologia de Daniel. O link está na minha bio no Instagram e está na descrição do vídeo no YouTube. Faça o meu curso. São 4 aulas profundas de uma imersão no livro. O Egito ainda vai aparecer nas profecias de Daniel, porque o reino de Alexandre o Grande vai ser repartido por 4. E dessas 4 divisões do Império de Alexandre, uma delas é o Egito, que vai ser governado por Ptolomeu, onde vai surgir uma dinastia faraônica, ou uma dinastia de faraó, conhecida como dinastia ptolomaica, de onde virá Cleópatra. Né? Como eu fui falar de Daniel, eu saltei aí a 18ª dinastia, já eu retomo ela para poder te explicar uma coisa muito interessante. Então, é a partir dessa profecia de Daniel, dizendo que Alexandre o Grande conquistaria todo aquele império, porque olha que coisa interessante, presta atenção, eu fico muito empolgado com esse negócio, presta atenção no que eu vou te explicar. O Egito foi tendo, ele tinha o período do Império Antigo, o Império Médio e o Império Novo. E entre essas três fases do Império houveram os períodos intermediários. E o que foram os períodos intermediários? Houveram 3. Período intermediário era quando o Egito não era terra de ninguém, aquelas brigas dentro do Império, dentro do reino, e tentando tomar o poder e tal, e aquela coisa toda. Então tinha Império Antigo, Império Médio e Império Novo. E entre eles 3 períodos chamados, desses períodos onde havia muita briga interna, muita confusão, muito problema. Então, com essa confusão toda, o Egito foi conhecendo invasores. Por exemplo, lá pelas 20º e poucas dinastias, o Império Assírio atacou o Egito. Mas a Assíria não queria governar o Egito, não queria ficar lá, queria dominar e pilhar, e saquear. Né? Então deixou um egípcio no comando, falou, você toma conta, mas o império é nosso, o Egito pertence a nós. A tal ponto que aquele faraó que estava de pau mandado começou a contratar mercenários, libertou a cidade de Tebas e voltou a governar o Egito. Mas depois disso vieram outros invasores, que foram os persas, que você conhece até esse invasor persa, representado naquele filme 300, onde o Rodrigo Santoro, meu xará, ele representa Xerxes. Xerxes estava lá naquela briga com os 300, na história, e o Egito estava no seu bolso, e havia invadido então o Egito, depois
depois dos assírios serem expulsos, e estava dominando o Egito violentamente. É quando, então, passado algum tempo na história, surge Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, o Alexandre III, e ele, então, invade o Egito, expulsa os persas, mas como ele era inimigo dos persas, os egípcios viram ele com bons olhos, porque os egípcios já não aguentavam mais ficar sob o jugo dos persas. Então eles vão saudar o Alexandre o Grande como um filho de Amon, como um enviado divino para libertá-los. Então ele é muito bem recebido e Alexandre domina o Egito sem muita força. E por causa disso ele se agrada do Egito, e aí você sabe da história que vai ser construído lá Alexandria, e a Biblioteca de Alexandria, que é a maior biblioteca do mundo, e a Alexandria vai se tornar então capital do Egito, mas Alexandre não ficou muito tempo lá, ele colocou um macedônio no controle do Egito e foi conquistar mais terras. E aí você sabe, Alexandre morreu muito novo, e por conta da sua morte, o império que ele havia conquistado rapidamente foi desmantelado em 4 impérios, sendo que a parte do império de Alexandre o Grande, que estava já controlada por um macedônio, seu general Ptolomeu, ele então passa a governar o Egito, mas se auto-intitulando faraó. E todos os seus filhos, todos os seus descendentes que vão vir então depois dele governar o Egito, vão se nomear também faraós, e só que numa dinastia ptolomaica, os Ptolomeus, começa a dinastia ptolomaica, de onde virá a Cleópatra. Agora, quando você lê em livros de história Cleópatra, não vá pensando que toda Cleópatra é a mesma, porque houveram pelo menos 7 Cleópatras. E a Cleópatra que você conhece, famosa, dos filmes de Hollywood, aquela coisa toda, é a Cleópatra sétima. Ela é a que é a famosa, que é a bonita lá, que Júlio César ficou apaixonado, que foi isso que aconteceu. Ela então ascende ao poder, casa-se com seu irmão, eles não se davam, mas ele não quer dividir o poder com ela, expulsa ela, e ela então fica sabendo em um determinado momento que Júlio César foi visitar Alexandria, e ela arruma um jeito de se encontrar com ele. Ela foi escondida, enrolada num tapete, e aí ela já foi disposta a seduzi-lo, e ela seduz ele, e eles viram amantes mesmo ali, e ele põe ela no trono de novo. É muito interessante essa história, isso é um roteiro hollywoodiano quase, né? Na verdade é. Então eles se tornam amantes e começa a ter... dominar tudo o Egito e causando ali revolta em Roma. Então, daí a pouco, Júlio César é assassinado lá no Senado romano. Você sabe disso, você conhece a história, que tem aquela famosa frase quando ele diz: até tu, Brutus. Então ele é assassinado e Cleópatra começa a buscar uma nova aliança para poder defender o Egito e para ela poder ficar no trono e ser rainha do Egito. É quando ela se envolve amorosamente com o braço direito de Júlio César, que é com Marco Antônio. Ela se envolve com ele, que é um general também, tem tropas e domina, e ele ficou perdidamente apaixonado por Cleópatra, a ponto de os dois juntos combinarem seu exército e enfrentarem Roma. E ele começa a ter filhos com ela e transferir terras que eram de Roma para ela. Aquilo deixou Roma irritadíssima, a tal ponto que o Senado romano autoriza o general Otaviano a fazer guerra contra Cleópatra e Marco Antônio, declarando os dois inimigos de Roma. Aqui nós já estamos falando em torno do ano 50 depois de Cristo, só para você ter uma ideia. Nós viemos de milênios lá e já viemos parar aqui no ano 50 depois de Cristo, tá bom? Nós estamos aqui entre 50 e 30 depois de Cristo, quando foi o final do reinado de Cleópatra. É fascinante a história, não é? Eu tenho certeza que você que está assistindo está gostando muito aí. Agora, retomando aqui um assunto muito interessante, muito importante que eu quero mostrar para você, essa é a história do Egito. Mas e a parte escatológica? A parte escatológica eu quero ler para você Isaías 19. Eu li Isaías 19 lá no Egito para os irmãos que estavam na caravana, mas eu fiz com muito cuidado, eu fiz com muito tato. Sabe por quê, irmãos? Nós tivemos guias no Egito que foram pessoas amabilíssimas com a gente, tratando muito bem. E uma parte da profecia do Egito, gente, ela trata de maneira muito dura. Uma parte das profecias de Isaías contra o Egito trata de forma muito dura. Mas não é só isso. Essa profecia de Isaías trata de forma dura com o Egito, mas depois fala que o Egito vai ser salvo. Então, lá
no Egito, eu procurei ler a parte que fala da restauração que Deus fará no Egito. Né? Em atenção, em cuidado com as pessoas que estavam lá nos tratando tão bem, foi uma estada, um momento muito maravilhoso. Mas a profecia de Isaías 19 vai falar do Nilo secar, vai falar do contraste de riqueza e miséria que nós vimos lá. É muito interessante, mas é uma profecia tremenda que ela não fala só disso, ela fala também da restauração. Porque tem gente que pensa que o Egito é maligno e que o Egito vai para o inferno, e não tem nada disso. O Egito vai ser salvo por Deus, eu vou provar para você, e o Egito vai estar na festa dos tabernáculos no milênio, quando Cristo voltar. Vou mostrar essas coisas para você. Porém, antes, há uma palavra e uma profecia de juízo que o Egito está experimentando hoje. Essa primeira parte da profecia, o Egito está experimentando hoje, vai experimentar coisas ainda mais, e depois... a Oneide está falando, vou precisar assistir de novo essa live para poder assimilar esses ensinamentos. Glória a Deus. Uma dica que eu sempre dou é que assistam a minhas lives 2 ou 3 vezes. Porque quando eu quero assistir vídeos com muita informação, com muito ensino, eu assisto aqueles vídeos 2, 3 vezes para a informação entrar na minha mente. Então estou ensinando como pedagogo essa dica para vocês. E eu quero agora, junto com a história do Egito, ensinar para você profecia bíblica, escatologia, o que está acontecendo com o Egito e o que ainda vai se cumprir. Porque se nós pudermos fazer um curso mais profundo, você vai ficar, eu tenho certeza, pasmada, com um número notável de profecias bíblicas a respeito do Egito. Profecias cumpridas, profecias se cumprindo e profecias a se cumprir. Isaías capítulo 19 diz assim, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Isso está falando de uma guerra civil dentro da nação. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Isso é guerra civil, é uma guerra civil. Está vendo? Está acontecendo lá dentro. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Então está falando de conflito, de uma grande batalha entre os próprios egípcios. Versículo 3. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Não é? Entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão, olha só o versículo 5, secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão um mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão, e se esgotarão as canas, e os juncos se murcharão. Gente que está aqui, que é da caravana, Roberta, Betânia, Cristiane, e eu não sei mais quem que está assistindo, vê se nós não vimos essas coisas cumpridas no Egito, gente. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. É forte, gente. Milena, dá um abraço no Fábio aí pra mim. Milena, tô contando com você e o Fábio na minha próxima caravana, hein? Tá dando pra entender, Neide? Tá dando pra entender, Cristiane? Tá contextualizando? Roberta. Milena, fala com o Fábio aí que eu tô contando com vocês na minha caravana ano que vem, hein? Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filhos de antigos reis. Deixa eu ver aqui o que a Roberta comentou. Foi emocionante ver tudo que está na Bíblia com nossos próprios olhos. Amém. Amém. Maravilha, Roberta, Neide. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Meu Deus, nós estivemos lá em Mênfis, gente, vendo aquela sequidão, aquelas coisas todas. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra.
como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão, e levantar-se-ão da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Eu li do versículo 19 ao 17. Até aqui a profecia cumprida. Inclusive a história das batalhas entre o povo hebreu e o Egito não acabou. Porque aqui, por exemplo, tem a grande batalha dos 6 dias que aconteceu, não é? Em 67. Que foi o Egito combinado com a Jordânia e a Síria atacar Israel, e Israel ganhou novamente deles. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, até aqui foi história, profecia cumprida. Agora, a Neide escreveu, excelente. Agora, a partir do versículo 18, é profecia a se cumprir, é escatologia bíblica. Olha que coisa tremenda e profunda. Isaías 19, a partir do verso 18. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã. Pega agora. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. E farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará a Cidade do Sol. Presta atenção. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Gente, o que eu quero chamar a sua atenção, presta atenção, você que está assistindo aqui essa live, ao vivo, você que já está assistindo salvo. O versículo 18 a 19 dessa profecia a respeito do Egito, no capítulo 19 de Isaías, trata um juízo do capítulo 1 do capítulo 19, versículo 1 ao 17. Mas a partir do 18, Deus começa a falar da restauração do Egito, e ele começa a falar que ele tem um altar no Egito. Um altar a ele no Egito, e que há uma coluna erigida ao Senhor na sua fronteira. E que uma das 5 cidades chamará a Cidade do Sol. Então, de alguma forma, e não acabou não, tem coisa muito tremenda nessa profecia. De alguma forma, Deus plantou o conhecimento de si dentro do Egito para que esse povo se converta e se volte para ele, conforme eu vou te mostrar aqui. O Egito será uma bênção diante do Senhor e vai viver no milênio com Israel na festa dos tabernáculos. Isso é tremendo, isso é profundo. E aqui nos versículos 18 e 19, está dizendo que haverão 5 cidades, uma delas se chamará Cidade do Sol, e naquele dia haverá um altar no meio do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso é tão tremendo, gente, isso é tão profundo, mas tão profundo, que aqui nós vamos voltar um pouquinho no tempo, lá na 18ª dinastia, 19ª dinastia, porque é na 18ª dinastia dos faraós do Egito que vai surgir um faraó chamado Akenaton. E esse faraó Akenaton, ele é muito importante para a história e para a escatologia, principalmente para essa história que eu estou falando aqui, Isaías 19, 18 e 19, de 5 cidades que haverão preservadas por Deus dessa batalha toda no Egito. Uma delas será chamada Cidade do Sol, e haverá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira, porque é muito interessante como Deus plantou dentro do Egito o conhecimento de si, um gatilho disparador, algo que ele vai ativar no coração de cada povo egípcio. Samuel, se o Samuel, nosso guia do Egito, Muhammad, Ahmed, estiverem assistindo, que nos guiaram tão bem lá no Egito, Deus plantou no coração do Samuel, no coração do Muhammad, Ahmed, Deus plantou algo de si neles. Está na sua história. O faraó Akenaton, da 18ª dinastia, ele rompeu com os deuses do Egito antigo, ele rompeu com a mitologia, destronou os deuses do Egito. Isso você pode verificar na história, nos livros de história, em qualquer livro de história do Egito você vai encontrar isso. O faraó Akenaton, da 18ª dinastia, ele declarou que aqueles deuses do Egito todos não eram deuses, que só havia um Deus, e que era o Deus que brilhava como o sol. E ele chamou aquele Deus de Aton, ou Aton, Aton. Ele constantemente demonstrava o seu fervor religioso, dizendo que só havia um Deus, só havia um Deus vivo, e era Aton, esse Deus que brilhava como o sol, esse Deus que era o sol. De alguma forma, Deus se revelou a esse faraó Akenaton, que inclusive o nome dele era outro, mas ele mudou o seu nome para Akenaton, em referência àquele que se reconhecia como reverenciando
Atom, esse deus sol, esse deus que brilha. Inclusive, tem uma outra coisa muito interessante. Você pode ver aqui no meu Instagram as fotos de que nós visitamos o Museu do Cairo e o Colosso de Ramsés II, em Mênfis, e também eu estou diante de uma estátua de Ramsés II, que ela está assim em movimento. Se você observar, a estátua de Ramsés II, ela é demonstrada com coxa torneada musculosa, abdômen sarado, todo forte e tal. Já, porque os faraós todos se acreditavam como uma divindade egípcia, como uma divindade encarnada. Já o faraó Akhenaton, de quem eu estou falando, da 18ª dinastia, a estátua que ele fez de si é uma estátua com a barriga flácida, não é uma estátua com perna torneada, não é uma estátua musculosa, pelo contrário, porque ele queria demonstrar que ele era um homem humano governando outros homens humanos e que só havia um Deus, que era Atom, que era o deus que brilhava como o sol. Gente, isso é muito tremendo. Na 18ª dinastia, então, Deus levanta um faraó que rompe com toda a idolatria, com todos os deuses e a mitologia egípcia, e começa, então, a fazer com que o povo se torne monoteísta. E pouca gente tem conhecimento disso na história, mas isso está em qualquer livro de história. Isso aqui não é coisa de pastor que está inventando, não. Isso é verdade, isso está na história egípcia. E aí é muito interessante porque ele é casado com uma personagem que você muito provavelmente conhece, que é Nefertiti, que eu até falei que está aqui representada na pirâmide que eu trouxe, ó, do Egito. Essa aqui é Nefertiti. Seria a figura, o busto de Nefertiti. Olha que legal, gente. Olha que bacana. E aí, gente, é muito interessante. Nefertiti era considerada uma mulher muito bela. Inclusive, o busto que existe, lá que já foi transportado do Museu do Cairo para o novo Museu do Egito, porque estão construindo um museu faraônico, onde diz que os presidentes, os líderes, vão ser todos convidados para comparecer na inauguração desse novo museu, para onde já foram levadas as múmias. E aí o busto de Nefertiti, gente, ele já no busto, eles viram como que ela era uma mulher tão bonita, mas tão bonita, que ela não foi terminada, não. A escultura não foi terminada. Faltava terminar um dos olhos. Eles ficaram com medo de terminar e as deusas ficaram enfurecidas, tamanha a beleza de Nefertiti. Inclusive, quando Akhenaton morre, Nefertiti misteriosamente desaparece. Muitos historiadores acreditam que Nefertiti ficou reinando durante muito tempo no lugar de Akhenaton. E aí o Akhenaton, eu sei que você muito provavelmente não conhece a história do Akhenaton, mas está em qualquer livro de história. Aqui eu nem falo como teólogo e pastor, mas como pedagogo, como alguém que estudou, que fez faculdade. O Akhenaton, ele existiu, isso tudo é muito verdade. Olha a Dedé aí, gente. Bacana, olha a Dedé. E aí, Dedé, bem-vinda. A aula aqui hoje está chique. Retoma a live do início e assiste aí, hein? Então, isso não passou para a história, porque passou-se mais para a história venerando os faraós que tiveram muitos deuses. Mas Akhenaton diz que só tem um deus no céu, diz que só tem um deus sol, só tem um que brilha. E que ele não é divino, mas é um homem humano governando outros homens humanos. Mas só há um Deus vivo. Isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Mas com certeza você conhece o filho de Akhenaton. Com certeza você sabe, você já ouviu falar alguma coisa de Akhenaton, principalmente as pessoas que estão aqui na live e que foram na caravana comigo, Dedé, Roberta, Betânia, Cristiane, Cleo, Neide, que o filho de Akhenaton é o famoso que nós visitamos no Museu do Cairo, que você conhece pelo nome de Tutankhamon. Então, o filho de Akhenaton é Tutankhamon. Ele ascendeu ao trono muito jovem. E como seu pai havia morrido, os sacerdotes antigos do Egito tiveram muita influência sobre ele. Inclusive, o nome dele era uma referência a Atom também, Tutankhamon. Aí os sacerdotes da religião do Egito antigo mudaram o seu nome para Tutankhamon, exaltando a outra divindade antiga, Amon. Por isso o nome dele é Tutankhamon. E aí ele é muito novinho e eles exercem muita autoridade sobre ele, e dizendo para que ele tenha o Egito unido de novo, ele precisa lhes ensinar essa cultura e essa religião e retomar o lugar dos deuses antigos. Então Tutankhamon, sem o seu pai e sob a influência
dos sacerdotes antigos, da religião antiga do Egito. Ele volta com as divindades antigas do Egito, volta a adorar, ensinar o povo a adorar aquelas divindades. E Tutancâmon então começa a reinar e governar, e nós visitamos o tesouro de Tutancâmon no Museu do Cairo no Egito. Foi fascinante, foi aquela sala onde nós entramos que o pessoal dizia que não podia filmar e fotografar. Vocês que estavam na caravana comigo se lembram? Lília também está aí, olha que bênção. Então aquela sala que nós visitamos, que não se podia fotografar e filmar, onde estava o tesouro de Tutancâmon, que é filho de Akhenaton, esse faraó que criou o culto a um deus só, o culto monoteísta, mas Tutancâmon restaurou aquele politeísmo. E Tutancâmon, gente, ele se torna uma figura muito importante para o Egito, por isso e para o mundo. Por isso eu disse que a 18ª dinastia é tão importante, porque justamente Lília, olha aí, ó, Lília, gente que está chegando agora, pega essa live do início, porque está muito tremendo, está muito profundo isso aqui. Tutancâmon, gente, ele foi o faraó que foi enterrado, no caso não numa pirâmide, mas no Vale dos Reis, na cidade de Luxor, onde o seu túmulo foi encontrado preservado, porque quando ele morreu, e morreu muito jovem, aos 19 anos, a sua tumba ainda não estava pronta, então ele foi enterrado numa provisória, que por obra da natureza ficou soterrada. E aí foi descoberta em 1922, e foi o único túmulo de faraó encontrado intacto. E dentro do túmulo de Tutancâmon encontrou-se toda aquela riqueza que nós vimos no Museu do Cairo. Cadeira de ouro, trono de ouro, um punhal feito de um ferro, um mineral extraído de um meteorito, armas, bonecos de ouro, muita riqueza, muita riqueza. E todos os arqueólogos, historiadores concordam que o tesouro de Tutancâmon é 1/20 de Ramsés e de outros faraós. Então ele seria, entre aspas, um dos faraós mais pobres, mas com tudo de ouro na sua sala. Aquela máscara de ouro é coisa muito fantástica, né? É ele que está representado com a sua esposa naquela pintura, onde ela está passando óleo no seu corpo, que eu falei no início da live. E ele está com um pé descalço e outro calçado, e a sua esposa com um pé descalço e outro calçado. Em sinal de respeito, de aliança, de pacto, né? Um calçava o pé direito do outro e o pé esquerdo do outro. Coisa muito fantástica, que nós vimos na cadeira dele no trono, o estrado com seus inimigos pintado, onde se colocaria os pés. E então ele morre aos 19 anos, gente. Essa história toda é muito interessante. Depois, na 19ª dinastia, vai surgir então o faraó mais conhecido de todos os tempos, que é o faraó Ramsés II, que é esse que tem o seu colosso em Mênfis, que nós visitamos, e que tem também a sua estátua no Museu do Cairo, que nós visitamos. Uma outra curiosidade a respeito do Cairo, do Museu do Cairo, é que aquelas estátuas todas que estão lá são verdadeiras, são achados arqueológicos. Isso é muito interessante. E também ali naquele riozinho, que tem aquele jardim de frente do Museu do Cairo, aquelas flores são flor de lótus, que é muito importante dentro da mitologia, porque acredita-se que Horus teria saído de dentro da flor de lótus. Tudo é muito interessante. E o Ramsés II vai ser um grande guerreiro, é na história de Ramsés II que vai constar aí o primeiro tratado de paz, de que se tem registro, né? Que foi quando ele fez um acordo com os hititas ali, não é? Que é o tratado daquela batalha de Kadesh. É muito interessante a história. E ele era muito cruel, muito bravo e conquistador, e um grande militar e de grande batalha, o Ramsés II. E por que o Ramsés II é importante? Porque muita gente acha que o faraó do Êxodo é Ramsés II, mas não é. Porque como o texto de Gênesis 37, se não me falha a memória, vai falar que o Jacó foi viver... Eu vou até ler para o seu texto. Espera aí, que eu tenho ele aqui anotado, eu anotei em algum lugar, caso eu precisasse falar. Gênesis 47, olha aqui, deixa eu ler para você, já eu retomo a profecia de Isaías. Gênesis 47 diz assim, eu vou ler os versículos 6 a 12. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado, que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó, quantos anos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais,
nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o faraó ordenara. E aí, porque fala isso aqui, muita gente pensa que o faraó do Êxodo é Ramsés. Mas Ramsés aqui é o nome da terra, em referência ao Ra, Deus Sol. Então não é uma referência ao Ramsés. E além do mais, houveram 11 faraós com o nome de Ramsés. E o faraó do Êxodo não é Ramsés. O faraó do Êxodo é Tutmoses III, que é um outro grande faraó militar que empreendeu aí pelo menos 17 grandes batalhas e conquistas no contexto dessa glória do Egito aí. Então isso é muito interessante para a gente compreender essa parte da história. Acredito que a live esteja fantástica, mas vamos lá. Isaías capítulo 19, agora a partir do 20. Já que no versículo 18 e 19 é dito que Deus vai preservar 5 cidades no Egito, uma chamando de cidade do sol, e que haverá lá um trono para ele dentro dela. Tá gostando, né, Betânia? Glória a Deus. Haverá um trono lá e uma coluna erguida em sua honra. Isso é muito tremendo. E aí por isso eu mencionei, por isso eu voltei lá na 18ª dinastia e falei de Akenaton. A partir do versículo 20, a profecia fica mais tremenda ainda. Servirá de sinal, então a cidade-sol, o altar ao Deus verdadeiro, uma coluna em sua reverência, servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. Então o Egito vai clamar ao Deus verdadeiro, porque eles o conhecerão, porque a palavra de Deus está plantada dentro do Egito. E o Egito vai clamar e Deus vai lhes livrar. Eu estou lendo na Bíblia, versículo 20, Isaías 19. Mas me acompanha que o negócio vai ficar mais forte. Versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. E os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor e o cumprirão. Isso aqui vai acontecer na festa do tabernáculos. Eu vou te provar. Aguenta aí. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Então o Senhor vai fazer, mas vai curar os egípcios. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Deus vai atender a oração dos egípcios e vai curá-los. Então, nesse momento, o povo egípcio que está se sentindo oprimido e que vai ainda em outras situações proféticas se sentir, é só clamar ao Deus Yahvé, Jeová, que ele vai responder. Versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Agora presta muita atenção no versículo 24 de Isaías 19. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Então, ele está dizendo que naquele dia, quando Cristo voltar, a expressão naquele dia na escatologia significa isso. Quando Cristo voltar, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Versículo 25, presta atenção. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Egito, meu povo, Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, um povo que vem brigando desde os primórdios, o Egito com a Assíria, depois Israel, depois a Babilônia, e essa coisa toda, e esse povo todo, Deus vai ajuntar todo mundo no final e dizer: eu os levantei para o meu propósito. Então, você perceba que Israel acaba cativo no Egito, mas tinha um propósito nessa coisa que ninguém entendia. Deus plantou através do povo hebreu a sua palavra no coração do povo egípcio, a ponto de chamá-lo no final dos tempos de meu povo, e que será um com Israel e com a Síria. Isso não é muito tremendo? Agora eu quero mostrar para você ainda uma profecia de Zacarias 14, 17 ao 19. Olha só, Zacarias capítulo 14, versículo 17 e 19. Presta muita atenção. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei.
o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso aqui está falando do final da tribulação e da entrada para o milênio. Olha, presta atenção, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém no final da tribulação, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. Junta Zacarias capítulo 14, versículo 16 ao 18, com a profecia de Isaías 19 que eu acabei de ler, e você vai ver Deus salvando e restaurando o povo egípcio. Isso aqui diz uma série de coisas para nós. Entre elas, diz que aquilo que nós julgamos muitas vezes está perdido, para Deus não está perdido. Eu sei que tem muita gente que assiste as minhas lives que não conhece Bíblia, não conhece história, não conhece profecia, mas eu estou mostrando para você que o Egito, tão julgado e que passa por tanto juízo, e que passou por tanta coisa e tanta história, ainda será restaurado por Deus. Deus ouvirá a sua oração, responderá a esse povo, lhes dará livramento, ao ponto de, no final da tribulação, quando Cristo voltar de maneira visível, ele vai chamar o Egito de meu povo, Israel, o terceiro com os egípcios, vai chamar o Egito de meu povo, a Assíria de obra das minhas mãos, e Israel de minha herança, e eles vão participar juntos no milênio da festa dos tabernáculos. Irmãos, 1h25 de live. Penso que os irmãos que estão aqui comigo desde o início sequer viram a hora passar. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Mostrei muita coisa. Vocês que chegaram depois precisam assistir a live do início. Lília, Dedé, gente que chegou aí depois, gente que não conseguiu assistir tudo e prestar atenção em tudo, assista desde o início. Cléo e a Betânia, acredito que... Isso aí, Betânia, Deus ama toda a terra. Cléo e Betânia, acho que estão desde o início, a Cristiane acho que está desde o início também, a Roberta está desde o início, e os irmãos, o Neide, os irmãos todos, Neide também está desde o início, os irmãos que estão desde o início, muito obrigado por estarem aqui, irmã Regina e os demais que chegaram depois, Lília. Gente, eu vou salvar essa live agora no Instagram, e além dela ficar salva no Instagram, eu também vou postar ela no YouTube, no canal no canal Rodrigo Oliveira Oficial, e eu vou colocar ela na playlist, porque ela vai ficar na área pública, ela não vai ficar na área de membros, ela vai ficar para todo mundo poder assistir. E eu vou deixar ela salva então na playlist da caravana que nós fizemos, porque dessa forma isso vai instigar ao povo a assistir a nossa caravana. Inclusive, irmãos, eu queria falar para vocês uma coisa, presta atenção vocês que estão assistindo a live, vou falar então em primeira mão. Muita gente que assistiu essa nossa playlist, que está no Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube, com os locais que nós visitamos, Egito, Jordânia, Israel e Londres, muita gente, olha aí, o pessoal está falando que a live foi ótima, glória a Deus, que bênção, hein? Chucrão, pastor, a Lília está falando aí, Roberto, a Lília falando aí. Isso, Dedé, assiste. Gente que está no nosso grupo da caravana, eu vou postar o link da live lá para que vocês possam assistir desde o início. Mas assistam do início. E aí você que está me vendo falar tão emocionado com essa riqueza de detalhes e que viu a nossa emoção na playlist da caravana, eu estou anunciando aqui para você em primeira mão que eu vou fazer atendendo a pedidos, porque um monte de gente está falando que quer ir também para a Terra Santa. Então, atendendo a pedidos, eu vou fazer a Caravana para a Terra Santa parte 2. Ela vai acontecer em novembro do ano que vem. Portanto, novembro de 2023, do dia 15 ao dia 25. Aí, Lília, a Roberta mexendo com você aí nos comentários, ó. Então, gente, do dia 15 de novembro ao dia 25 de novembro, 10 dias, portanto, de novembro de 2023, não é novembro desse ano, não. É novembro do ano que vem. Novembro de 2023 vai ser a Caravana parte 2. Caravana com o Pastor Rodrigo, a Terra Santa. E aí, o roteiro que nós vamos fazer vai ser Roma e Israel. Em Israel, nós vamos nos mesmos lugares que nós fomos dessa vez, e estamos incluindo uma ida na esplanada do templo, estamos incluindo uma visita ao Instituto do Templo, onde as peças do templo estão sendo confeccionadas, e também vamos na Golden Menorá, que é aquele candelabro de ouro. Então esses 3 lugares nós estamos incluindo, que não fomos
nessa caravana nossa passada em maio. Na caravana de novembro de 2023 nós vamos nesse lugar. E além de ir a Israel, nós vamos a Roma. E por que é que nós vamos a Roma? Porque Roma, irmãos, lá em Roma eu vou fazer um estudo para os irmãos da epístola de Paulo aos Romanos. Vou ministrar a respeito dos cristãos perseguidos e mortos. Todá Rabá, isso aí, Betânia. Vou ministrar no Coliseu, onde os cristãos da igreja primitiva foram devorados e mortos. Vou ministrar lá, vou explicar. Nós vamos a Roma e nós vamos ao Vaticano, porque o Vaticano pode estar no centro da profecia de Apocalipse, capítulo 17. Olha, tem gente que está falando que já vai programar para ir. Então, eu falei com a Roberta que eu ia anunciar aqui na live de hoje a Caravana parte 2, porque tem muita gente me perguntando quando é que vai ser a próxima. Então, eu já estou avisando. A Caravana com o Pastor Rodrigo, a Terra Santa, parte 2, vai acontecer em novembro de 2023, novembro do ano que vem, do dia 15 ao dia 10. Nas próximas publicações eu vou divulgar o banner com essa informação e o número pelo qual vocês vão poder contratar e dividir bastante vezes aí para poder ir conosco. Nós vamos fazer Roma e Israel. Em Roma nós vamos visitar o Coliseu, nós vamos ficar 3 noites em Roma e 7 noites em Israel. Em Roma nós vamos visitar Roma, o Coliseu, eu vou ministrar lá, vou dar um estudo lá a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos e vou também ministrar no Vaticano. Nós vamos ao Vaticano e eu vou explicar muita questão histórica e profética a respeito do Vaticano. Vai ser uma benção. Vai ser uma benção, não percam. Vai ser muito bom. Os irmãos daqui estavam na caravana comigo, estão falando aqui nos comentários, um dizendo que está com saudade também da caravana. A Dedé tá falando que foi a melhor viagem, a Roberta tá falando que tá com saudade de tudo, a Lília tá falando para se programar. Então você que tá assistindo aí, nos próximos dias, você que tá assistindo pelo Instagram, você que já tá assistindo pelo YouTube, nos próximos dias eu vou fazer a divulgação do pacote, dos valores, de como que você contrata. Fabiana, Aline tá doida para ir também, a Aline tá aqui assistindo, viu, Aline? Então você já se programe. Nossa próxima caravana é Roma e Israel, novembro de 2023, quando eu vou ministrar em Roma um estudo a respeito da epístola... Viu, Betânia? Vamos embora, vão comigo. Então eu vou ministrar um estudo a respeito da epístola de Paulo aos Romanos em Roma. Vou ministrar no Vaticano e de lá nós vamos seguir para Israel. 3 noites em Roma, 7 noites em Israel, sendo que Israel nós vamos visitar a Golden Menorá, vamos visitar o Instituto do Templo e também vamos na esplanada do Templo, coisas que não aconteceram. Olha a Neide aí falando. Então estou contando com todo mundo. Neide, Lília, Betânia, Cristiane, Roberta, Cleo, estou contando com todo mundo na próxima caravana e vocês que estão assistindo a live agora ao vivo, vocês que já estão assistindo ela salva no Instagram e vocês que já estão assistindo a live salva no YouTube. Vou dar um estudo da Epístola aos Romanos em Roma, vou dar um estudo a respeito do Vaticano, no Vaticano, e de lá nós vamos seguir para Jerusalém, eu vou fazer as ministrações lá, vamos ter batismo de novo, vamos ter batismo de novo, vai ser uma bênção, irmãos. Então, olha, muito obrigado a vocês que estiveram online aqui comigo, assistindo essa live do Egito, História e Profecia. Peço a vocês, por favor, Michele, gente, divulga, por favor, essa live. Ela vai ficar salva no Instagram e eu vou postar agora no YouTube também. Então, por favor, divulgue, compartilhe. Tem muitos vídeos meus que estão na área de membros, mas essa live não vai ficar na área de membros, essa live vai ficar na área pública. E a bem da verdade, a área de membros é muito barata. Na área de membros você tem umas centenas de estudos meus sobre arrebatamento e tribulação. Para se tornar membro do canal, você clica no botão Seja Membro, usa o seu cartão de crédito e com R$ 14,90 por mês, ou seja, menos de R$ 15, você não faz nada com isso. Mas se todos os irmãos que assistem, as minhas lives, os meus vídeos se tornarem patrocinadores do canal, eu vou conseguir profissionalizar ele muito mais. Por R$ 14,90 por mês, um valor baixíssimo. Mas essa live vai ficar na área pública, tanto aqui no YouTube, tanto lá no YouTube como aqui no Instagram, tá bom? Um beijo. Ô Lília, a Roberta tá falando aí, Lília, você é minha dupla de batismo aí, ó. Tá vendo? É muita bênção. Então, irmãos, que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre você, que Deus te dê paz, te dê graça, te dê unção. Pai, protege os teus filhos que estão assistindo essa live, abençoa o teu povo, que esse conhecimento possa entrar-lhes na mente, no coração, e que através do conhecimento adquirido eles se tornem tuas testemunhas, abrindo a boca e falando para a glória e louvor do teu nome. Amém. Irmãos, um beijo. Aí, Roberta, a Dedé tá falando aí, ó. Roberta, saudade de vocês dois. Saudade de você também, Dedé.
Gente, um beijo aqui, ó. Aqui pra vocês, ó. Coraçãozinho pra vocês. Deus abençoe, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado por estarem aqui. Divulga a live, compartilha essa live. Ela vai ficar salva aqui, eu tô salvando agora lá no YouTube também. Michele, Deus abençoe. Gente, Oneide, gente, vamos comigo, novembro de 2023, Roma, Israel. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.